Havendo o número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo desse município, iniciamos o trabalho. Convido a todos a ficarem de pé e oramos o Pai Nosso. Solicito do senhor secretário que proceda com a leitura da ata da reunião anterior, realizada no dia 13 de abril de 2026. Reitero meus cumprimentos. Ata da reunião realizada no dia 13 de abril do ano de 2026. Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se a 8ª reunião ordinária do ano de 2026 da 16ª legislatura, presidida pelo vereador William Santos Laranjeira e secretariada pelo vereador Juliardi Michele da Silva Farago. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Eva Juliana Alves Barbosa, José Mendonça de Oliveira, Juliardi Michele da Silva Farago, Ludmila Lopo de Campos Carvalho, Mauro Sérgio Basílio Pereira, Renata Cristina de Araújo de Jesus, Rodrigo Gonçalves Rocha, Sidney Vila Real do Carmo Moreira, Valmir Pinto de Carvalho Júnior e William Santos Laranjeira. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente determinou que fosse lida a ata da reunião anterior, onde, após discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura das correspondências expedidas e recebidas. O senhor presidente deu continuidade à reunião, abrindo espaço para a apresentação dos trabalhos dos vereadores. O vereador Sidney da Saúde iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e, em sua fala, informou que foram viabilizados, por seu intermédio, recursos para a Escola Estadual Cachoeira do Manteiga e para a Escola Estadual Prefeito José Maria Pereira. Em seguida, apresentou o requerimento número 6/2026, que solicita informações sobre descontos salariais de profissionais da enfermagem do município de Buritizeiro. Na sequência, o vereador Juliardi Farago iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e apresentou o projeto de lei número 27/2026, que institui o Programa Municipal de Fomento Ativa MEI, voltado à contratação de microempreendedores individuais, MEIs, para a execução de pequenos serviços no município de Buritizeiro. Após a apresentação dos trabalhos, deu-se início à segunda parte do pequeno expediente, com a discussão das seguintes matérias: projeto de lei número 17/2026, que autoriza o pagamento de premiação em dinheiro para eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Buritizeiro e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 18/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buritizeiro, do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Buritizeiro e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 19/2026, que altera a Lei Municipal 1786/2025, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública, e a Lei Municipal 1789/2025, que criou o Fundo Municipal de Segurança Pública. Projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 20/2026, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Buritizeiro com seu regimento próprio de Previdência Social, RPPS, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, projeto de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 22/2026, que autoriza a instituir no município de Buritizeiro o programa Mães Preparadas, que dispõe sobre a realização de cursos gratuitos de primeiros socorros para gestantes nas unidades básicas de saúde UBS. Projeto de autoria da vereadora Renata Araújo. Projeto de lei número
23/2026, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e da outras providências. Projeto de autoria da vereadora Renata Araújo. Na sequência, ocorreu a discussão e votação do seguinte requerimento, requerimento número 4/2026, que solicita informações detalhadas sobre o quadro de funcionários e a folha salarial do Hospital Municipal Prefeito Francisco Gamileira, bem como a prestação de contas relacionadas às despesas com o pessoal, requerimento de autoria do vereador Sidney da Saúde, que após a discussão foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos, procedeu-se à votação das seguintes matérias em pauta. Emenda modificativa ao projeto de lei número 10/2026, que altera a denominação do bem público objeto do projeto de lei número 10/2026, que passa a denominar-se Escola Municipal Antônio Agapito de Souza. Emenda de autoria do vereador Rodrigo da Jamar, que após parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e proposição foi rejeitada, registrando-se 9 votos contrários e 2 votos favoráveis. Projeto de lei número 10/2026, que dá nome ao bem público Escola Municipal Prefeito Antônio Fonseca Braga, que após parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto foi aprovado, registrando-se 9 votos favoráveis, 2 votos contrários. Projeto de lei número 16/2026, que dá nome a bem público Central Pop, projeto de autoria do Poder Executivo, que após parecer favorável, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o projeto foi aprovado, registrando-se 9 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando continuidade no grande expediente, fizeram uso da tribuna inicialmente o vereador Rodrigo da Jamar, onde manifestou sua insatisfação com a rejeição da emenda apresentada. O vereador Sidney da Saúde usou a tribuna para relembrar a trajetória política e administrativa do ex-prefeito Antônio Agapito, destacando sua contribuição para o desenvolvimento do município. O vereador José Mendonça, em suas palavras, informou ter sido convidado pelo chefe do executivo para assumir a liderança do governo na casa. E, por fim, o senhor presidente, no uso da tribuna, parabenizou o vereador José Mendonça pela nova função, destacando sua liderança, companheirismo e respeito dentro da casa. Encerrando o grande expediente e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais vereadores presentes. Essa é a ata, presidente. A ata está em discussão. A ata continua em discussão. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Requerimento de apuração de irregularidade funcional com pedido de exoneração e ressarcimento ao erário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buritizeiro, William Santos Laranjeira. Requerimento Maicon Davidson Pinto Tavares, brasileiro, jornalista, solteiro, inscrito no CPF sob o número de 109, 408, 406-93, residente e domiciliado na Rua Bahia, 309, Morrinhos. Dos fatos, chegou ao conhecimento deste requerimento possível grave irregularidade funcional envolvendo o servidor da Câmara Municipal de Buritizeiro, Pablo Ferrari Leal, ocupante do cargo comissionado de assessor parlamentar de gabinete, vinculado ao gabinete do vereador Rodrigo da Jamar. Conforme documentos que instruem o presente requerimento, o referido servidor figura como sócio administrador de empresa Ótica Brasil Empreendimentos, inscrita no CNPJ 33.872.708/1000 ao contrário 91. A empresa encontra-se ativa exercendo atividade empresarial regular. O servidor recebe remuneração mensal paga pela Câmara Municipal conforme folha de pagamento anexada. Além disso, há informações fáticas relevantes de que o servidor não comparece às dependências da Câmara Municipal
sendo visto habitualmente em horário comercial exercendo atividade na empresa privada na cidade de Pirapora. Do enquadramento legal, nos termos do artigo 116, inciso X da Lei Municipal número 1666/2023, Estatuto dos Servidores, é vedado ao servidor público participação de gerência ou administração de empresa privada no caso concreto. O servidor não é mero sócio cotista, não está formalmente qualificado como sócio administrador e que implica poder de gestão empresarial. Trata-se de violação objetiva da norma, independentemente de prova de exercício efetivo da atividade. Indícios de irregularidade adicional. Além da vedação legal expressa, há indícios de inassiduidade funcional, possível incompatibilidade material de horários, eventual simulação de cumprimento de jornada, possível dano ao erário, caso comprova a ausência de prestação de serviço. Isso amplia a necessidade de apuração, inclusive quando a responsabilidade do agente político que atesta a frequência. Do dever de apuração. Diante da materialidade apresentada, requer-se à presidência o dever de instaurar procedimento administrativo, a apuração de eventual infração disciplinar, a proteção do erário e da moralidade administrativa, nos termos dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. Dos pedidos. Diante do exposto, requer instauração imediata de procedimento administrativo para apuração dos fatos narrados, com garantia do contraditório e ampla defesa, afastamento preventivo para resguardar a lisura da apuração, ao final sendo confirmadas as irregularidades, exoneração do servidor nos termos do artigo 116, inciso X do Estatuto dos Servidores de Buritizeiro. Apuração de eventual dano ao erário com a consequência de devolução dos valores percebidos indevidamente, caso constatada ausência de efetiva prestação de serviço. Apuração de responsabilidade do agente político quanto à validação de frequência e eventual conivência com irregularidade funcional. Comunicação ao Ministério Público diante da possível caracterização de ato de improbidade administrativa, termos em que pede deferimento Buritizeiro 17 de abril de 2026, Michael Davidson Pinto. CPF 109 408 406-93. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Buritizeiro, a gente vai continuar apurando, iremos continuar fiscalizando, que este é o dever da casa, se houver indevido de veículos, como dizem e como circula aí nas redes sociais, vocês podem ter certeza dessa casa tomar as decisões. Se chegar alguma denúncia formal que não chegou ainda, não tem nenhuma denúncia, nenhum pedido de CPI, mas se chegar qualquer pedido formal dentro da legalidade, a gente vai investigar. William Laranjeira, presidente da Câmara Municipal de Buritizeiro, em coletiva de imprensa realizada no dia 22 de abril de 2026. Adelmo Pereira Torres, brasileiro casado, produtor rural, CPF número 861-189-436-72, título de eleitor 091-234-550-272, portador do RG M 66-504-798. Residente e domiciliado na rua 15, no bairro número 120, bairro Jardim dos Buritis, na cidade de Buritizeiro, na qualidade de cidadão deste município de Buritizeiro, regular e equístico à Justiça Eleitoral, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para apresentar a presente. Denúncia com pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito. Do objetivo da apuração fato determinado. Excelentíssimo senhor presidente, requer-se à Câmara Municipal de Buritizeiro a instauração de comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar fatos graves envolvendo a utilização indevida de estrutura pública municipal para fins privados. Conforme amplamente divulgado no noticiário de todo o Brasil, vídeo notícia constante do sítio oficial da PRF, no dia 15 de abril de 2026, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, realizou a abordagem em veículo localizado à disposição deste município de Buritizeiro, na BR-381, no município do Carmo de Cachoeira, ocasião na qual foram detidos os ocupantes do veículo, incluindo servidores públicos municipais. De acordo com o boletim de ocorrência número 2194406
26041-5110059, lavrado pela PRF, documento anexo. Restou constatado que o veículo abordado encontra-se locado à disposição da Prefeitura Municipal de Burtizeiro. O veículo era conduzido por servidor municipal. O veículo transportava mercadoria estrangeira de documentação fiscal válida, sem documentação fiscal válida. Os produtos apreendidos seriam destinados ao abastecimento e estabelecimentos comerciais de propriedade do Pedro Henrique Soares Braga. A viagem foi realizada a pedido do ex-prefeito. Houve a utilização do combustível custeado com cartão corporativo vinculado ao município de Burtizeiro. Servidores municipais participaram diretamente da operação. E ainda restou comprovado que o veículo desta municipalidade foi utilizado para fins particulares, que servidores públicos foram empregados em atividade alheia e interesse público, e que recursos públicos foram utilizados em benefício de atividade privada e ainda com a utilização de mercadorias sem documentação fiscal válida, ou seja, ilícita. Da materialidade e da gravidade dos fatos, os fatos narrados não se baseiam em meras suposições ou conjecturações políticas, tampouco em simples vinculações de redes sociais, mas sim em documentos oficiais produzidos por respeitosos órgãos federais de públicos, qual seja a Polícia Rodoviária Federal. Os fatos narrados revelam a prática de ilícitos graves, inclusive já apontam pelas autoridades policiais na ocorrência da questão, tais como a utilização do veículo, combustível e de servidores públicos para atender interesses particulares representa grave violação aos princípios da administração pública, especialmente da legalidade, moralidade e impessoalidade. Da necessidade da instauração de comissão parlamentar de inquérito. Apuração dos fatos, ora narrados por parte desta Câmara Municipal de Buritizeiro e por todos os 11 vereadores, é medida que se impõe em respeito à moralidade administrativa e transparência e à correta aplicação dos recursos públicos, sendo imprescindível para a preservação da confiança da população buritizeirense nas instituições públicas, especialmente na Casa Legislativa. Obrigado. Tomando por base as palavras do próprio excelentíssimo presidente da Casa, William Santos Laranjeira, em coletiva de imprensa, a Câmara Municipal continua apurando e fiscalizando os fatos, inclusive se houver indevido de veículo, se houver uso indevido de veículo com noticiado, a Casa deve tomar as decisões cabíveis. Merece destaque a fala final do excelentíssimo presidente desta Casa na mencionada coletiva de imprensa, que de forma muito firme e notável, como honroso cargo que ocupa, conclui dizendo que nós estamos aqui para prazer, pela seriedade dos fatos, de tratar isso com muita seriedade, e se houver qualquer tipo de irregularidade, a gente com certeza vai tomar de forma imparcial as decisões que são necessárias e legalmente necessárias. Nesse viés republicano e democrático que retrata o firme posicionamento da presidência desta Casa, que, por óbvio, deve ser o mesmo posicionamento a ser adotado e seguinte por todos os demais nobres vereadores dessa Casa Municipal, possui competência constitucional e regimental para exercer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, sendo a Comissão Parlamentar instrumento legítimo para investigação de fatos determinados de relevante interesse público, tais como os graves fatos, ora expostos e devidamente comprovados para robusta documentação. Cabe ressaltar que a investigação por parte desta Casa Legislativa se faz necessário para apurar. A extensão do uso indevido de bens e recursos públicos, especialmente de veículos públicos, a eventual repetição da prática em outras ocasiões, a participação de outros servidores públicos municipais, a eventual responsabilidade do ex-prefeito, a eventual responsabilidade por omissão e inconveniência do atual prefeito, a existência de estrutura organizada para desvio de finalidade de recursos públicos dentro da Casa Municipal de Buritizeiro, dentro do município de Buritizeiro. Diante disso,
resta evidente a existência de fato determinado, dotado de extrema gravidade, apto a justificar a instauração de comissão parlamentar da Câmara Municipal de Buritizeiro. Das provas anexadas, a fim de comprovar os fatos narrados, requer-se juntada de robusta prova documental consistente em boletim de ocorrência, lavrado pela polícia, e a íntegra do processo judicial ao auto da prisão flagrante dos ocupantes do veículo em questão. Dos pedidos. Diante do exposto, requer a instauração da comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritizeiro para apuração de fato determinado, ora narrado, com prazo de funcionamento de 90 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Artigo 80 do 3º Regimento Interno. Inciso 3º Regimento Interno. 2. A designação de seus membros na forma regimental, artigo 47, inciso 2 e 3, cuja comissão deverá ser composta por 3 vereadores, respeitada a proporcionalidade partidária nos termos do regimento interno. 3. Ao final dos trabalhos da CPI, encaminhamento das conclusões aos órgãos competentes, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, MP, MG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, MG, para eventual responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos, bem como a instauração pela Câmara Municipal. De Buritizeiro, de comissão processante. Caso comprovada a prática de infrações políticas administrativas. Termos em que pede e aguarda deferimento. Buritizeiro, MG, 27 de abril de 2026. Adelmo Pereira Torres, CPF 861-189-436-72. Ofícios e correspondências foram essas, presidente. O plenário está apto a receber os trabalhos dos vereadores. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney da Saúde. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do presidente. Dá para aumentar o volume, por favor? Volume. Volume. Só. Quero cumprimentar o presidente da mesa, através dele, cumprimentar os novos companheiros, demais novos companheiros vereadores. Quero cumprimentar o público presente, na pessoa do meu amigo Adélio, Donizete, todos aqui presentes. Desejar uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: que seja providenciada a devida manutenção da motocicleta utilizada pelos agentes comunitários de saúde que atuam no distrito de Cachoeira do Teobaldo, bem como a realização da manutenção das manutenções periódicas. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que as dificuldades enfrentadas pelos agentes comunitários de saúde no desempenho das suas atividades no distrito de Cachoeira do Teobaldo, ressalta-se que a localidade é composta por diversas fazendas e comunidades, muitas vezes distantes uma das outras, que torna o deslocamento um grande desafio para esse profissional, embora exista motocicleta destinada ao atendimento da demanda. O veículo encontra-se atualmente sem condições adequadas de uso, totalmente quebrada, necessitando de manutenção, além de realização de cuidados periódicos para garantir o pleno funcionamento. A falta de manutenção do veículo compromete a regularidade das visitas domiciliares, prejudicando o acompanhamento das famílias, a prevenção das doenças e a efetividade das ações da atenção básica à saúde. Dessa forma, a manutenção adequada da motocicleta é medida essencial para garantir melhores condições de trabalho à ACS, bem como
assegurar um atendimento mais eficiente e digno à população da zona rural. Diante do exposto, solicito do Poder Executivo que avalie com devida atenção a indicação, adotando as medidas necessárias para a efetivação. Sala das Sessões, Bem de Melo, 27 de abril de 2026. Indicação 45 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao prefeito municipal e ao secretário de obras a seguinte indicação: que seja realizado o acompanhamento, recapeamento da rua Manuel Conceição de Melo. Justificativa: a presente indicação se faz necessária tendo em vista as condições atuais da rua Manuel Conceição de Melo, que apresenta desgaste na sua pavimentação, causando transtorno à população que utiliza diariamente a via. Destaca-se que a referida rua possui relevante importância para o município por obrigar estabelecimentos comerciais voltados ao turismo, como pousada. Além de ser um importante acesso que liga diversos pontos da cidade ao Rio São Francisco, um dos principais atrativos da região. Dessa forma, o recapeamento da via é medida essencial para garantir as melhores condições de traficabilidade e segurança para motoristas e pedestres, além de contribuir para o fortalecimento do turismo local e a valorização da área. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo que avalie com devida atenção essa indicação, adotando as medidas necessárias para a sua efetivação. Sala das Sessões, Bem de Melo, 27 de abril de 2026. Vereador Cisne Vila Real do Carmo Moreira. Quero fazer rapidamente meu tempo do uso regimental aqui, presidente, falar sobre essa motocicleta, que para nós é considerado uma vergonha. Município como Buritizeiro, gigantesco, uma CS que necessita fazer o seu trabalho, visitar as fazendas, as comunidades, a moto quebrada, sem conserto nenhum. Mas nós temos um veículo de R$16 mil alugado, que atende outras necessidades, né, alheias ao que não seria da saúde. Então, eu quero chamar a atenção do secretário de Saúde para que ele possa levantar um pouco da cadeira dele, lá da Secretaria de Saúde, e rodar o meio rural. São várias pessoas fazendo reclamações com essa falta de veículo. É uma vergonha, 60 dias uma moto quebrada. Mas nós temos um valor imenso para alugar um veículo para fazer determinadas viagens pelo município. Isso é extremamente vergonhoso para a nossa população. Não temos saúde, falta tudo hoje em Buritizeiro com relação à saúde. Conseguimos, inclusive, através do nosso deputado federal, um recurso de R$600 mil para comprar um micro-ônibus para atender o TFD. Porque o micro-ônibus que foi repassado pelo SISMEF, o município resolveu não recebê-lo, porque tinha que pagar uma parcela. Esse agora vai ser gratuito, com elevador, com acessibilidade para as pessoas. Então, eu espero que realmente esse ônibus que está vindo aí possa atender um pouco. Mas quero chamar mais uma vez a atenção do nosso secretário de Saúde para que o meu possa levantar daquela cadeira, porque eu fui secretário de Saúde, tive o prazer de ser secretário de Saúde e rodar a cidade, rodar as localidades, conhecer as necessidades e lutar para que nós pudéssemos dar um bom atendimento à nossa população, com todas as dificuldades que nós tínhamos, presidente. Tinha uma localidade, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que há 24 anos não ia médico. Com um ano de gestão, nós conseguimos credenciar mais 3 PSFs, passamos a ter 10. E passamos a atender essas comunidades com esses médicos. Então, quero chamar essa atenção, vai ser importante para nós, para que a gente possa dar manutenção dos veículos e fazer com que as nossas ACS possam, né, ter acesso e dar atendimento a essa população que tão necessita. Obrigado, presidente, pela oportunidade de desejar uma boa noite a todos. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra o vereador Rodrigo da Jamar. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Hoje estamos com a casa cheia, isso é muito importante.
Oi. Afinal de contas, todo poder emana do povo, né, e a presença sua aqui é muito importante. Indicação número 46 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao presidente da Câmara Municipal a seguinte indicação: que seja realizada a implantação do sistema de ponto eletrônico com reconhecimento facial para controle de frequência dos servidores da Câmara Municipal. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover maior eficiência, transparência e segurança no controle da jornada de trabalho dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Atualmente, os mecanismos de controle de frequência podem apresentar fragilidades que podem comprometer a fiel verificação da assiduidade, da pontualidade dos servidores. Com a implantação de um sistema eletrônico dotado de reconhecimento facial, será possível garantir a identificação inequívoca de cada servidor, evitando registros indevidos e aumentando a confiabilidade das informações. Além disso, a medida contribui para o fortalecimento dos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, moralidade e eficiência, assegurando maior transparência na gestão dos recursos humanos. Dessa forma, torna-se indispensável a adoção de medidas para modernizar o controle de frequência, garantindo maior segurança, organização e responsabilidade no cumprimento da jornada de trabalho. Acredito que essa Casa Legislativa é de extrema importância para o bom funcionamento. Acredito que essa iniciativa é de extrema importância para o bom funcionamento dessa Casa Legislativa e para o aprimoramento da gestão pública em geral. Conto com a atenção e a sensibilidade dos responsáveis para que as providências necessárias sejam adotadas com a maior brevidade possível. Sala das Sessões Bento de Melo, 24 de abril de 2026. Usando meu tempo regimental, presidente, eu fiz a leitura dessa indicação, que eu dei entrada na Câmara, tão logo uma suposta denúncia de irregularidades no meu gabinete. Tão logo essa suposta denúncia foi feita por um jornalista que nem sequer, nunca pisou aqui em Buritizeira, né? É de Montes Claros. Mas eu acho que foi necessário para essa casa convocar uma coletiva de imprensa para poder fazer a exoneração de um assessor parlamentar. Tal, né, entrevista coletiva, né, que foi feita por este presidente, no qual ele cita e exonera o meu assessor. Mas, né, eu acho que principalmente durante a coletiva, esqueceram de mencionar, né, o artigo 30, que os assessores ficam desobrigados de vir a essa casa, e esqueceram também de observar, né, antes de fazer a exoneração, que existia tal situação no próprio gabinete do presidente. Ora, o senhor Carlito, ele teve uma empresa aberta no dia 17/3/2020 e ela foi baixada no dia 6/3/2026, no mês passado. Então, foram 2 pesos e 2 medidas. Convocaram, e isso com mais 9 assessores também que estão na mesma situação. E é o que eu digo aqui, né? A imparcialidade ela tem que existir, né? Essa casa, ela foi criada, a Casa Legislativa, para ser imparcial e não para ser usada politicamente, né? Politicamente, que foi o que a gente viu e toda a população de Buritizeiro viu aqui no dia da tal entrevista coletiva. E que, né, tão logo foi comprovada a irregularidade, uma irregularidade que, inclusive, ela não é solicitada pela Câmara Municipal no momento da contratação de um servidor. Porque eu tenho um checklist aqui, e no checklist não fala se o servidor ele tem que ter empresa ou não. Assim como aconteceu com vários servidores aqui dessa casa. Só o meu gabinete, né, que foi olhado com mais rigor, né, a lei. Mas a lei ela é necessária, ela está aí para ser cumprida, mas que sejam 2 pesos e a mesma medida para todos os que estão nessa situação. E mais uma vez aqui eu quero ressaltar, né, como o senhor, né, falou do senhor Carlito, e realmente é uma pessoa, né, que tem um currículo maravilhoso, um cara do bem, um cara, assim como também o meu assessor Pablo, um cara de família, um cara honrado, que honra seus compromissos e que desenvolve muito bem o serviço do meu gabinete. Então, que eu acho que o senhor também não observou, assim como eu não observei, também não observou
que no seu gabinete também tinha a mesma situação, que foi baixada somente um mês atrás. Então, no mais é isso. Eu agradeço a disponibilidade. Uma boa noite a todos. Agradeço o vereador Rodrigo da Jamar por estar acompanhando a minha coletiva de imprensa. O plenário está apto a receber os trabalhos dos vereadores. Palavra, o vereador Bidu Mendonça. Novo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, boa noite. Cumprimento também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e da 98 FM. Eu tenho aqui, novo presidente, uma indicação de número 48/2026. O vereador que subscreve requer que a Vossa Excelência, após a tramitação regimental, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Infraestrutura a seguinte indicação: que seja tomada providências necessárias para a realização e limpeza e desassoreamento do leito do Córrego das Pedras, no balneário Córrego das Pedras, neste município. Justificativa: o balneário das Pedras constitui importante ponto turístico ambiental de lazer no município buritizeiro, sendo o local amplamente frequentado por moradores, visitantes, especialmente no período de calor e férias. Ocorre que o leito do córrego apresenta acúmulo de areia, vegetação excessiva, resíduos e demais materiais que comprometem o fluxo natural da água, prejudicam a estética do local, reduz a qualidade ambiental e pode dificultar o uso seguro por frequentadores. A limpeza periódica e o desassoreamento são medidas relevantes para melhorar a vazão e circulação da água, preservar o aspecto paisagístico e turístico do balneário, proporcionar melhores condições de lazer à população, prevenir a proliferação de insetos e animais indesejados, valorizar um dos espaços naturais de destaque do nosso município. Diante da relevância turística e social do local, solicita-se a atenção do Poder Executivo para atendimento da presente indicação. Sala das Sessões, Bento de Melo, 27 de abril de 2026, vereador José Mendonça. Não, presidente, só para reforçar aqui, eu estive fazendo uma visita no córrego lá das Pedras, conversando com alguns moradores ali dos arredores, e é uma vontade daqueles moradores que o município faça a limpeza ali o quanto antes. Nós tivemos, graças a Deus, um período chuvoso, com muita chuva, e acabou que assoreou muito o córrego, e a gente precisa tomar as providências o quanto antes, para melhorar o aspecto ali e também prevenir contra tantos outros insetos e tantos outros aspectos que possa trazer problema para os moradores ali e para as pessoas que frequentam. Uma outra situação que eu quero já deixar aqui é para as pessoas, eu acredito que a maioria da população já sabe, mas graças a Deus o transporte escolar já voltou a funcionar 100%. O do município já estava funcionando, do estado voltou a funcionar na íntegra, e isso para nós é muito importante, uma vez que essa casa fez várias cobranças, várias viagens. O prefeito, por último, agora Marcelo Osório, viajou juntamente com o secretário e o deputado estadual Gil Pereira, a Belo Horizonte, onde teve uma reunião, e graças a Deus foi bem sucedida. Então é isso que a gente espera. Obrigado e boa noite a todos. O plenário está apto a receber os trabalhos dos vereadores. Passamos para a segunda, com a palavra o vereador Valmir Júnior.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente. Boa noite também especial aos ouvintes da 98 FM. Senhor presidente, quero apresentar aqui 2 requerimentos. Primeiro, número 07 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve vem apresentar o seguinte requerimento e solicita que o mesmo seja encaminhado ao secretário municipal de Educação e ao prefeito desse município para esclarecimentos e providências, que possa nos informar como está o andamento para a retomada e conclusão da construção da creche localizada no bairro Vila Maria, antigo Campo Ipiranga. Justificativa: vagas disponíveis nas creches do nosso município é um dos principais problemas enfrentados pelos pais que necessitam dessas vagas, como também dos gestores que precisam de mecanismos para ofertar e suprir essas demandas. Dessa forma, gostaríamos de saber como estão as tratativas para o retorno e conclusão da creche mencionada, uma vez que irá conseguir atender diversas crianças que se encontram na fila de espera no atual momento. Sala das Sessões Bento de Melo, 27 de abril de 2026, Valmir Pinto de Carvalho Júnior, vereador. Também, senhor presidente, querendo apresentar aqui nessa noite o requerimento de número 08 de 2026, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, vem apresentar o seguinte requerimento e solicita que o mesmo seja encaminhado ao secretário de Obras e ao prefeito deste município para esclarecimentos e providências, que possa nos informar como está o andamento para início da pavimentação das diversas ruas do bairro Jardim dos Buritis. Justificativa: a referida pavimentação foi anunciada pela gestão no mês de março, e com isso os moradores do bairro Jardim dos Buritis já se encontram na expectativa para que a tal sonhada pavimentação seja iniciada e concluída. É do nosso conhecimento o avanço que tivemos em nosso município nos últimos anos, em diversas áreas, principalmente na parte de infraestrutura. Dessa forma, os bairros e ruas que ainda não foram contempladas ficam no aguardo e ansiosos para a realização do mesmo. Sala das Sessões Bento de Melo, 27 de abril de 2026, Valmir Pinto de Carvalho Júnior, vereador. Senhor presidente, também aproveitando aqui o tempo regimental para falar um pouco sobre esses 2 requerimentos, o requerimento 07, referente à conclusão da creche Vila Maria, eu apresentei no final do ano passado, pedindo informações, e no mês de janeiro, o prefeito, ex-prefeito Pedro Braga, juntamente com o prefeito Marcelo Osório, fez um vídeo falando que a creche já seria retomada a conclusão, a reforma e conclusão, mas até o momento a gente passa ali em frente e a gente vê que a empresa responsável pela conclusão da obra não movimentou ali ainda para concluir, uma vez que é uma obra muito importante, e eu citei aqui na minha fala anterior, foi a única obra que o prefeito Pedro Braga não conseguiu concluir de prefeitos anteriores, foi aquela obra, e nós ficamos muito felizes quando eles falaram que iria retornar, e a gente fica na expectativa e temos certeza que irá concluir essa obra, mas até o momento a gente não viu a movimentação da empresa lá para a conclusão. E também outro fato importante que foi anunciado, foi a pavimentação de diversas ruas aqui do bairro Jardim dos Buritis. Eu acho que todos os vereadores aqui são cobrados, e como eu citei aqui no meu requerimento, a gestão anterior, o prefeito Pedro Braga, fez um feito histórico na questão de infraestrutura, pavimentou várias ruas da parte alta da cidade, Alto São Francisco, Bandeirantes, pavimentou um bairro inteiro, que é aqui em frente, que é o bairro Belo Horizonte, e anunciou aqui a pavimentação do bairro Jardim dos Buritis. Então a gente também fica na expectativa, os moradores ainda mais, que tenha início e conclusão dessa obra. Então aqui é forma mesmo, senhor presidente, de através do requerimento, trazer aqui o anseio e o pedido da população, que é o nosso papel. No mais eu agradeço, desejo a todos uma boa noite. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Ludmila Lopo. Senhor presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, público presente aqui na pessoa do seu Manel, Cleusa, Adelaide,
Amigos de longas datas, sejam bem-vindos, assim como todos que estão aqui. Boa noite a todos e todos que nos acompanham aí pelas páginas da Câmara Municipal e pela 98 FM. Senhor presidente, eu tenho uma indicação a se fazer, mesmo que verbal, porém formalizada até o final da reunião, é sobre a questão da sinalização de trânsito e também já indicando para que isso aconteça aqui na Avenida Manuel Joaquim de Melo, visto que a reparação aí da avenida, ela já retomou os trabalhos e é de suma importância. E eu falo isso voltado para a rua José Vicente, porque mais uma vez eu estou aqui na tribuna e eu venho aqui e falo isso direcionado ao prefeito Marcelo Osório, juntamente com o Vil Celestino e todos os responsáveis por esta pasta, porque nós estamos com muitas dificuldades, né, de sinalização de trânsito na nossa cidade. E ontem mais um acidente grave na rua José Vicente, esquina com Maria Geralda, onde um carro com um motociclista se envolveu no acidente e a gente pede, né, que tenha essa questão, tenha uma atenção voltada para a sinalização e já indica para que isso aconteça aqui na avenida. Porque a gente sabe que quando o asfalto está novo, a gente quer aproveitar daquela oportunidade, né? A gente só anda na correria, só anda correndo e não vê aí as questões que tem que respeitar a lei de trânsito e respeitar o direito do outro. E a gente acaba sendo aí imprudente muitas vezes, passando dos limites, e é o que tem acontecido. Não só na José Vicente, na avenida, mas como também na Clóvis Diniz, em todas as ruas aqui, nós estamos precisando de sinalização. E eu já apresentei isso aqui, já apresentei em outra oportunidade para o ex-prefeito Pedro, para o prefeito Marcelo, e eu renovo aqui novamente esse pedido, porque mais uma vez na data de ontem eu pude ver a questão de um novo acidente. Então, assim, a gente precisa de uma atenção, senhor presidente, e essa indicação é de suma importância para toda a cidade, principalmente também agora para a nossa avenida, que está aí sendo recapeada e vai precisar, sim, de ser sinalizada para que nossos usuários sejam protegidos. No mais, eu agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. O plenário continua apto a receber os trabalhos dos vereadores. Passamos agora para a segunda parte do pequeno expediente. Discussão e votação. Projeto de lei número 18 de 2026 dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buritizeiro, Minas Gerais, do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Buritizeiro e da outras providências. Projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto está em discussão. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passamos agora para a aprovação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente seu parecer. Renovo meus cumprimentos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei complementar número 18/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buritizeiro, do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Buritizeiro e da outras providências. Trata-se de projeto de lei complementar 18/2026, de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O referido projeto está de acordo com as disposições do artigo 40 e seus parágrafos da Constituição Federal, que exigem que temas que dizem respeito ao regime próprio da Previdência dos municípios sejam regulados por lei complementar. Após análise do projeto de lei em pauta do ponto de vista desta comissão, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam sua normal tramitação, pois atende às disposições da Lei Complementar 95 de 1998. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei. Sala das Sessões Bento de Melo, 27 de abril de 2026, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, Ludmila Lopo, relatora. É o parecer, senhor presidente? Solicito da Comissão de Serviço Público que apresente seu parecer. Peço permissão, presidente, para usar aqui. Quero aproveitar aqui e completar meu companheiro Fabrício. Doutor Fabrício está presente também.
Comissão de Serviços Públicos Municipais. Referência ao projeto de lei complementar 18/2026, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buritizeiro, Minas Gerais, do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Buritizeiro, Minas Gerais e da outras providências. Trata-se do projeto de lei complementar 18/2026, da iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buritizeiro, do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Buritizeiro e da outras previdências. A denominada reforma da Previdência foi realizada no âmbito do município de Buritizeiro por meio da Lei 1655/2022. Entretanto, para que o município possa aderir ao programa Pró-Regularidade no Ministério da Previdência Social, é necessário transformar o referido normativo em lei complementar. Assim, a comissão destaca que não há proposição à criação da extinção do aumento ou diminuição dos cargos, despesas e direitos dos servidores não previstos atualmente na legalidade, na legislação municipal. Portanto, a Comissão de Serviços Públicos Municipais emite o parecer favorável pela normal tramitação do projeto de lei, podendo ser discutido e votado pelos vereadores da Casa Legislativa. Sala das Sessões, mês de Melo, 27 de abril de 2026. Presidente Eva Juliana Alves Barbosa, vice-presidente Renata Cristina de Araújo Jesus e relator Sidney Villarreal do Carmo Moreira. Esse é o parecer, presidente. Após a manifestação favorável das comissões, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 20 dispõe sobre parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Buritizeiro com seu regime próprio de previdência, de que se trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Bidu Mendonça. Não, presidente, dispensando as formalidades aqui, que já os fiz anteriormente. Não, presidente, só para esclarecer para a população e para aqueles que também estão presentes aqui nessa casa, é um projeto de grande relevância. Para aqueles que não sabem, esse projeto ele vem para reestruturar a questão do IPSEMB. Por quê? O IPSEMB é o Instituto de Previdência do município, dos servidores do município, e nós sabemos que há anos o município vem com a defasagem de governos anteriores, que não fazem o repasse da forma correta, e essa administração agora, tomando as devidas providências, fez o projeto onde o que vai acontecer? O repasse, ele agora será descontado diretamente na fonte, onde vai ser descontado direto do FPM, onde o município não tem como deixar de pagar. Sabemos que em 2028 encerra o mandato do prefeito Marcelo Osório, mas porventura aquele que vier a ganhar as eleições também ele está impedido de não fazer o repasse, uma vez que esse repasse já vai vir na fonte. E isso vai dar muita segurança para os
servidores do município que hoje teme para que no futuro possa comprometer a aposentadoria dos mesmos. Então, assim, é um projeto de relevância para aqueles que não têm conhecimento do projeto, porque isso vai dar muita segurança e estabilidade para os servidores do município. É isso, senhor presidente, acredito que esclareci a contento. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Sidney da Saúde. Quero renovar aqui meus cumprimentos, dizer à população que realmente é isso que o vereador falou. E o importante, bom, nós sabemos aí que existe uma dívida de mais de 50 milhões, que será dividida agora em 300 parcelas. Os próximos prefeitos que virão terá que pagar essas parcelas dos prefeitos anteriores. E lembrando que agora é na fonte. Não existe mais acordo, não existe mais pegar o recurso que não pertencia ao gestor. Agora realmente vai ser na fonte. Algo que eu achei super interessante, fiquei muito feliz, né, em saber que daqui para frente agora o Instituto, vereador Bidu, não corre mais esse risco de não receber. O parcelamento agora vai ser descontado na fonte, o recurso que tem que ser repassado do patronal e do funcional agora também é na fonte, de forma que isso vai ser muito importante para os próximos prefeitos. Não vai ter mais essas coisas escusas que tinha esse governo anterior. Presidente, obrigado. O projeto continua em discussão. Encerrada a discussão, passamos agora para a votação do referido projeto. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Permissão, senhor presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei número 20, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Buritizeiro com seu regime próprio de previdência social, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela emenda número 136, de 9 de setembro de 2025. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que inicialmente a comissão destaca que o referido projeto está de acordo com o que estabelece os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, da Constituição Federal e a portaria MPT 1467, de 2 de junho de 2022. Após análise do projeto de lei em pauta, do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação, pois atende às disposições da Lei Complementar 95 de 98. Isso posto, esta comissão emite o parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei em pauta. Sala das Sessões Bento de Melo, 27 de abril de 2026, José Mendonça, presidente, Valdemar Batista, vice-presidente, e Ludmila Lopo, relatora. É o parecer, senhor presidente. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que apresente o seu parecer. Presidente, boa noite. Cumprimentar o nobre secretário, cumprimentar os demais vereadores, o público presente aqui nessa noite, também os internautas que nos acompanham através das redes sociais e da 98 FM. Presidente, permissão para fazer a leitura do nosso relatório daqui. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, referência ao projeto de lei 20 de 2026, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Buritizeiro com seu regime próprio de previdência social. Trata-se de projeto de lei 020, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Buritizeiro, Minas Gerais, com seu regime próprio de previdência. Ressalta-se que, conforme a orientação emitida pelo Ministério da Previdência Social, não é necessário constar no texto dessa lei o valor consolidado dos débitos, uma vez que este será apurado posteriormente por meio do aplicativo CardPrev, de forma que não se faz necessária a apresentação de impacto financeiro orçamentário. Desta forma, do ponto de vista financeiro e orçamentário, o presente projeto de lei não apresenta irregularidades que impeçam sua normal tramitação. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do projeto. Sala das Sessões Bento de Melo, 27 de abril de 2026, presidente Valmir Júnior, vice-presidente Rodrigo Gonçalves
Relator Sérgio Pereira. Parecer, presidente. Solicito da Comissão de Serviço Público que apresente seu parecer. Peço permissão, presidente, para ler aqui. Quero aproveitar e comentar minha irmã, Rosgrote, Isaías, Cristiano. Sejam bem-vindos. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Referência ao projeto de lei 20/2026, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município de Burizeiro com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS. De que se trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a redação conferida pela emenda 136, de 9 de setembro de 2025. Trata-se de um projeto de lei 20 de 2026, da iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento dos débitos municipais de Burizeiro com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, que se trata os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, com a redação conferida pela emenda constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Após análise do referido projeto de lei, concluímos que o referido projeto está em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal no ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, em seus artigos 115 e 117, que autoriza o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município com seu RPPS, sendo referido o parcelamento necessário para que o município de Burizeiro possua regularidade na Previdência e que viabiliza o recebimento das transferências voluntárias advindas da União do Estado de Minas Gerais. Portanto, a Comissão de Serviços Públicos Municipais emite o parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto de lei, podendo ser discutido e votado pelos vereadores dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões Bem de Melo, 27 de abril de 2026. Presidente Eva Juliana Alves Barbosa, vice-presidente Renata Cristina de Araújo Jesus e relator Cígero Villarreal do Carmo Moreira. Esse é o parecer, presidente. Após a manifestação favorável das comissões, está em votação o presente projeto. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que forem contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 24/2026 dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente, projeto de autoria do Poder Executivo. Votação em segundo turno. Após a manifestação favorável das comissões na votação em primeiro turno, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão e aqueles que foram contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei número 26 de 2026 altera a lei municipal número 599 de 2022, que cria o programa social Bolsa Aprendizagem, projeto de autoria do Poder Executivo. O projeto está em votação. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresente o seu parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei 26/2026, que altera a lei municipal 1599 de 2022, que criou o programa social Bolsa Aprendizagem. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Após análise do projeto de lei em pauta do ponto de vista da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o presente projeto não apresenta irregularidades que impeçam a normal tramitação. Isso posto, a comissão emite parecer favorável pela normal tramitação do presente projeto. Sala das Sessões Bem de Melo, 27 de abril de 2026, José Mendonça, presidente. Valdemar Batista, vice-presidente. Ludmila Lopo, relatora. É o parecer, senhor presidente. Após a manifestação favorável da comissão, está em votação o presente projeto. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários se manifestem levantando.
projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Eu gostaria de aproveitar a casa cheia e falar um pouco desse projeto, né, de lei, que é o POP universitário. Nós temos aqui uma universitária, do POP universitário, que foi criado há quase 4 anos. Esse ano nós teremos os primeiros formandos do curso de Administração e Pedagogia. Eu tenho certeza, Keliane, que é uma satisfação muito grande para você estar sendo formado nesse curso, através de um projeto municipal, projeto único no estado de Minas Gerais, que eu tive o prazer de ser secretário de Serviços Sociais e estar idealizando esse projeto. São 200 bolsas já recebendo, e agora a grandeza desse projeto ainda vai ser maior, Keliane. Nós vamos ter a bolsa de graduação em agronomia, graduação em educação física, graduação em farmácia, graduação em fisioterapia, fonoaudiólogo e nutrição. Todos esses cursos 100% de graça aqui no nosso município, que os filhos da nossa cidade, a nossa população, teria que sair de Buritizeiro para ir para Montes Claros, Uberlândia, Belo Horizonte, Divinópolis e outras cidades para fazer esses cursos. Inclusive conheço várias pessoas. Então é um projeto gigantesco que vai atender aí mais 300 pessoas nesse curso. Então, parabéns, vereadores, pela aprovação desse tão importante projeto. Cumprimentar aqui, representando a Secretaria de Agricultura, junto com o nosso secretário Ronaldo Branco, Elane, Arlete e Mariana, e cumprimentar o nosso diretor do SAI, Romeu Pereira, que está aí acompanhado de doutor Gustavo Limo e de Júlio. Sejam sempre bem-vindos. Passamos agora para a terceira parte da nossa reunião, com o pronunciamento, com a convocação do uso da palavra pelo secretário Ronaldo Branco, secretário de Desenvolvimento Econômico, para esclarecimento sobre a Comissão Interna Permanente de Parcelamento de Solo no município, conforme solicitação do vereador José Mendonça de Oliveira, por meio de ofício número 06 de 2026, data ciência em plenário no dia 6 de abril de 2026. Com a palavra, usar a nossa tribuna, nosso secretário Ronaldo Branco, seja bem-vindo. E nosso diretor do SAI também, Romeu Pereira. Seja bem-vindo. Cumprimentar também o ex-vereador, vice-prefeito, presidente dessa casa e prefeito Cláudio dos Semas. Boa noite, presidente. Presidente William, através do qual eu cumprimento essa mesa diretiva. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, através do nosso líder, vereador Bidu Mendonça, eu os cumprimento. Boa noite à população aqui presente, que está nos acompanhando presencialmente. Boa noite à população que está acompanhando através dos canais de transmissão desta casa. Minha equipe, ou parte da minha equipe, representada aqui por Mariana, por Arlete, por Elaine,
meu companheiro, meu parceiro, meu amigo, Romeu Pereira, diretor do SAAI. Dizer, presidente, que é uma satisfação muito grande quando recebemos na nossa secretaria o ofício de número 06/26, de 6 de abril de 2026, subscrito pelo vereador líder desta casa, José Mendonça de Oliveira, o nosso Bidu. Vereador Bidu, parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que para nós foi uma oportunidade. No ensejo, naturalmente, vereador, deste convite, nós queremos parabenizar esta casa pela aprovação da nossa criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através da Lei 1794/2025. Não tivemos oportunidade antes, mas é determinação do nosso prefeito Marcelo Osório, todas as vezes que formos convidados para esclarecer como de fato é este o objetivo deste momento, nós estaremos aqui, presidente William. Parabenizar esta casa também por tão inteligente estratégia que é admitir essa tribuna livre. Este momento é um momento em que a gente interage com os vereadores, a gente interage com a população do nosso município, a gente critica, a gente acolhe a crítica, vereador Sérgio, e a gente também esclarece. Neste momento, o que nós vamos fazer aqui é esclarecer, presidente, é esclarecer o que nós entendemos como um diretivo norteador para as questões de parcelamento de solo no nosso município. E nós dividimos as nossas atividades nesta casa da seguinte forma. Estamos aqui eu, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, e nosso diretor do SAAI. Como todos sabem, quem cuida das questões voltadas à sustentabilidade do nosso município, quem subsidia, quem mantém o nosso conselho, que é um dos conselhos, se não o conselho mais ativo e mais atuante do nosso município, é o SAI. Então, nós dividimos os serviços com a introdução do nosso diretor-geral, Romeu Pereira, que ele vai falar um pouco da história de como isso se deu. E como nós chegamos na criação da Comissão Interna Permanente de Parcelamento de Solo. Depois ele vai me devolver a palavra, eu vou considerar algumas questões que eu entendo importantes para que a população saiba, e também os vereadores. Passamos em seguida a explicação técnica do nosso doutor Gustavo e da nossa Arlete, e finalizamos para franquear a palavra para eventualmente dirimirmos alguma dúvida que ainda acontecer. Então vamos, Romeu, vamos conforme combinado, fica à vontade, meu amigo. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades, público presente, aos nossos ouvintes da 98, os nossos internautas, meu boa noite. Bem, o SAAI, juntamente com o CODEMA, nós temos um caos urbano que acontece naquele bairro. Assim também como o bairro Planejar, um bairro que foi todo planejado, sobretudo um bairro que seria todo asfaltado e que
que o projeto inicial ele foi todo refeito por questões ambientais. Algumas ruas que seria toda urbanizada de asfalto e que foram colocados bloquetes, exatamente por questões ambientais. E outros, como Novo Brutizeiro, Bandeirantes e por aí vai. Bairros que não teve um planejamento estrutural. Sobre isso, o então prefeito Pedro Braga deu continuidade a esse trabalho. Marcelo Osório chega, que dá essa continuidade de fato, juntamente com a Secretaria recém-criada de Desenvolvimento Econômico do Ronaldo Branco, juntamente com a Procuradoria-Geral do nosso município, que nós atendemos a esse pedido, cedendo os nossos profissionais técnicos para junto criar uma baliza para que esse município possa nortear junto aos investidores que chegam fazendo os seus investimentos no perímetro urbano. Sabemos que não é o ideal também. O ideal seria o nosso plano diretor, um plano que resolveria de uma vez por todas. Mas não temos ainda o plano diretor, não tenho dúvida que essa casa, junto com o atual prefeito, vão estar trabalhando sobre esse projeto, que ele é de fundamental importância para que nós possamos atrair mais investidores com a cidade planejada, organizada e com leis que, de fato, possa trazer segurança jurídica para que possa, de fato, ter os investimentos. E assim como Ronaldo, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem dado todo esse suporte para que esses problemas sejam amenizados. Em continuidade, eu quero chamar aqui a Arlete e o Dr. Gustavo, por favor. Desde que esta casa aprovou em um projeto do prefeito municipal a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, nossa equipe, orientada por mim, presidente, nós sempre tivemos a preocupação de publicizar a existência da nossa secretaria. Como os vereadores e as vereadoras sabem, nós estávamos secretário de Desenvolvimento Territorial. Depois de muita conversa junto ao prefeito, conseguimos convencê-lo da necessidade de que essa secretaria originasse ou fosse originada em duas secretarias. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial originou, ou da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, originaram a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em que eu estou secretário, e a Secretaria Municipal de Agricultura, em que está secretário o senhor Florencio Borges. E nós temos procurado divulgar este feito. Por quê? Porque, sendo recém-criada, é normal que a população ainda não tenha familiaridade com as atribuições desta secretaria. E nós temos usado este jornal, que tem como presidente o nosso amigo Raimundo Dias, que eu quero mandar um abraço, ele está nos assistindo. Ele tem sido um companheiro, um parceiro. E nas duas últimas edições, ou seja, fevereiro e março, já que nós estamos em abril, nós temos divulgado a secretaria, e em especial na edição de março, está aqui, nós temos falado na página 3, a reportagem fala deste assunto que nos traz aqui, que é a criação da CIPS, da Comissão Interna Permanente de Parcelamento de Solo. Como o nosso diretor Romeu colocou, a criação da CIPS teria, naturalmente,
um embasamento legal maior se não fosse criada, vereador Bidu, por decreto. Contudo, quando chegamos na secretaria, com o que é que nós deparamos? Nós deparamos com processos prejudicados, com processos defeituosos de autorização, especialmente de loteamentos na cidade de Brutizeiro. Então, e estes defeitos, esses vícios, esta postura torta, esse rito enviesado e atrapalhado com que a gente conduzia os parcelamentos de solo em nosso município, eles foram detectados com o serviço do SAAI na área de sustentabilidade. Então, conversando, convencemos o prefeito de editar estes decretos, que estão à disposição dos senhores e de todos que estão nos ouvindo. São os decretos 61, 62 e 63. E por que isso? A Arlete vai colocar, que foi quem eu designei na secretaria, ela vai colocar, vereador Valder, em que pé está o nosso plano diretor, que é a nossa lei maior. E, naturalmente, na condução dos trabalhos para a elaboração do plano diretor, estes decretos, como o doutor Gustavo vai colocar aqui, eles vão ser naturalmente considerados. Então, tendo em vista do represamento dos processos que já existem, e dos que virão, semana passada mesmo eu recebi um telefonema de um empreendedor que quer empreender aqui em nosso município, exatamente na área de loteamento urbano. E nós não tínhamos, até a edição desses decretos, nenhum diretivo que nos norteasse para como fazer isso. Agora nós temos. Para concluir e passar aos nossos técnicos, eu vou dizer e tranquilizar a população, presidente. Todos esses diretivos estão respaldados por normas federais. Então, nós temos aqui a 6766, nós temos aqui a 10.257, que são bases. A 10.257 é o Estatuto da Cidade, e a 6766 é a legislação federal que cuida de parcelamento de solo. Tá? Então, nós vamos passar aqui aos nossos técnicos. Eu quero primeiro que a Arlete explique o aspecto do plano diretor. Depois o doutor Gustavo vai explicar o aspecto do 62, que criou a CIPES, e do 61, especialmente, que é o nosso elemento norteador, em que a comissão na qual eu estou presidente, por força do cargo, vai debruçar para a gente dar vazão a esses processos. Processos de 2015. Processo de 2015, em que o empreendedor fica esperando, e ele não é culpado, mas o município também, por falta de direção, também não se posiciona. Então, agora nós temos condição de se posicionar. Arlete. Boa noite a todos e todas. Eu vou iniciar, como o Ronaldo já bem explicou, a contratação do plano diretor, ela iniciou, né, no início do mês de fevereiro, aqui no município. Tá melhor? Tá melhor? Ô, gente, desculpa, é que eu já falo alto aí no microfone, vocês me perdoam, tá? Iniciamos os projetos, né, e a
a elaboração dos processos da nova lei da 1433 para a contratação do plano diretor ainda no mês de fevereiro aqui no município. No entanto, alguns impasses, como bem dito pelo Ronaldo, nós não tínhamos aí um projeto de lei que cuidasse dessa parte aí do desmembramento, né, de uso e ocupação do solo. Aqui no município encontramos apenas o Código Sanitário e de postura, o que faz com que, para a elaboração do plano diretor, seja feito antes, né, um estudo técnico e diagnósticos para a construção de alguns códigos e leis. Dentre eles, vou citar para vocês os principais. A análise da legislação correlata existente, que é a lei orgânica do município, lei de perímetro urbano, lei de parcelamento, uso e ocupação de solo, o Código de Obras, de postura, legislação ambiental, lei de ambiências de monumentos históricos e similares. Como é bem de conhecimento aqui já, né, dos vereadores e vereadoras dessa casa, no município nós não atendemos esses critérios desse conjunto de lei aqui. Iniciamos o processo no mês de fevereiro, com a dispensa de licitação da instituição FADENOR, que construi, né, traz no bojo a criação dessas leis e desses códigos, junto com a construção do plano diretor. Estamos já em fase, né, da criação da minuta, iremos encaminhar ainda essa semana o contrato para a FADENOR, e até que seja feito, né, esse plano diretor, que tem a previsão aí de execução de 18 meses, nós vamos usar, como já foi dito, aqui os decretos 61, 62 e 63, para a solução dos processos que estão retidos aí há alguns anos no município. Obrigado, Arlete. Então, nós estamos justificando por que a edição de decreto. Porque, presidente, a lei já está a caminho. Então, essa casa vai receber o projeto de lei que define o plano diretor. Ele é uma exigência da 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Esse município tem mais de 20 mil habitantes. Então, nós já teríamos que ter o plano diretor há muito tempo. Não temos. Daí, entendemos nós que, ainda que decreto, até que venha a lei, nós vamos ter um elemento norteador baseado na legislação federal e que, localmente, pode nos nortear para a gente dar vazão nesses projetos, nesses processos que existem e nos que estão por vir. Doutor Gustavo, fica à vontade. Nós vamos deixar agora o doutor Gustavo, ele vai fazer a explicação técnica, vamos sentar ali na primeira fila e nós combinamos assim, presidente. Ele faz a explicação técnica agora e depois a gente faz as considerações finais e vamos dirimir qualquer dúvida que nós conseguirmos aqui. As que não conseguirmos, vocês nos perguntam e a gente responde formalmente, tá bom? Nobres vereadores, nobres vereadoras, mesa diretora, presidente William, muito obrigado, Ronaldo, pela palavra aqui. Agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto tão importante, que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo lá no nosso cantinho, bem caladinho, mas mais cedo ou mais tarde ele deveria virar pauta, né? E é extremamente importante que, como o Ronaldo disse, ainda que vai virar o plano diretor, e esse plano diretor que vai fazer um diagnóstico completo, um diagnóstico técnico, um diagnóstico participativo, onde toda a população e toda a comunidade vai ter a oportunidade de planejar o desenvolvimento territorial urbano do município, é importante que nós trouxéssemos algumas normativas para que, como o Ronaldo bem introduziu, nós pudéssemos iniciar, pelo menos iniciar, o encaminhamento de algumas demandas represadas e evitar outros problemas, outros passivos históricos que se acumularam devido exatamente à ausência de normativas e também à ausência de uma estrutura no executivo para que essas normativas fossem aplicadas. Bom, por que o SAA está aqui trabalhando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? O
O SAAI foi criado em 78 para cuidar de saneamento básico. Em 2006, foi criada uma lei municipal, 1104, que criou a Política Municipal de Meio Ambiente. E nela o SAAI, o então saudoso prefeito Chico Gamileira, numa ação inovadora e inusitada, inovadora, mas, a meu ver, extremamente pertinente, porque colocou uma questão muito delicada e muito complexa em um órgão que já tem um perfil mais técnico. E colocou a questão ambiental, o SAAI, como órgão executivo. Por isso, no município não existe uma Secretaria de Meio Ambiente. Onde eu quero chegar? Nós vamos chegar aqui, né, na questão destes decretos, destes regulamentos. Então, naquela mesma lei que criou a Política Municipal de Meio Ambiente e incumbiu o SAAI como órgão executivo, criou-se o Conselho Municipal de Meio Ambiente e as suas competências. Então, essas questões foram para o âmbito do SAAI via setor de meio ambiente e ele trabalhou essas questões, recebeu, fez pareceres técnicos e o CODEMA foi deliberando ao longo dos anos. O que essa experiência nos ensinou e nos trouxe? Diversos ganhos, diversos benefícios no sentido de passivos ambientais foram contidos nesse trabalho, mas o importante foi que nós identificamos que, além da questão ambiental, como essa questão de organização do território, ocupação do espaço urbano, e como a questão de meio ambiente ela é multidisciplinar, ela envolve vários setores, ela não é uma coisa muito específica, acaba que a análise ambiental, que era da competência do CODEMA e do SAAI, por lei, acabou extrapolando um pouco, mas extrapolando no bom sentido, e enviando relatórios e pareceres ao longo dos últimos anos para o Executivo, recomendando que tomasse cuidado com esse, com aquele critério, com aquela questão que envolvia um determinado loteamento. Então, daí foi criando esse know-how, essa experiência, e nesses anos todos nós batemos na porta do Executivo pedindo a normatização, é lógico, pelo plano diretor preferencialmente. Bom, é importante eu voltar ainda em 2006, antes de continuar, porque 2006 foi o prazo final para municípios maiores de 20 mil habitantes elaborarem os seus planos diretores. Este prazo foi estipulado na lei de 2001, que é o Estatuto das Cidades, uma lei federal que regulamentou dispositivos da Constituição, em que os municípios devem ordenar o seu território. Infelizmente, muitos municípios não fizeram o dever de casa e não elaboraram seus planos diretores. Por quê? O plano diretor ele faz um diagnóstico e identifica como está o município, para onde ele pode crescer, como ele deve crescer, e faz um zoneamento, o que pode ser aprovado, loteado, urbanizado, os usos conforme as aptidões das áreas do município, e isso não foi feito. Então, em 2006, foi feita a Lei 1099 de 2006. Esta lei é a lei das diretrizes do plano diretor do município de Buritizeiro. Ela foi utilizada como se fosse um plano diretor, mas, na verdade, ela não conteve um diagnóstico e não contém a normativa para ordenamento do território. Ela foi feita para que se evitasse que a punição prevista na lei federal, que era o quê? Não repasse de recursos mais federais para questões de desenvolvimento das cidades, pelo Ministério das Cidades. Então, ela foi criada mais para atender naquele momento, isso foi uma prática bem coletiva, porque o plano diretor, a princípio, muito complexo, muito caro, muito difícil de ser elaborado. Bom, então, a administração atual decidiu encarar essa questão, dado a alguns empreendimentos batendo à porta, e então encaminhando paralelamente, como a Arlete acabou de falar para os senhores, para as senhoras e para todos os ouvintes, que o plano diretor está lá sendo licitado para ser elaborado, ele sim é o instrumento correto, e vai passar por essa casa, pois dentro do plano diretor tem todas as leis e as normas para tratar da questão de ordenamento do território. Enquanto isso, o Executivo, na verdade, trabalhou na elaboração destes decretos, sendo que o decreto 63 criou a Comissão Interna Permanente de Parcelamento de Solo. Eu vou tentar ser bem breve, bem direto, para não ficar fadonho, para não ficar chato, até por causa do adiantado momento da hora. Mas, em resumo, o que é esta comissão? Foi uma comissão, ela é composta por titulares ou por indicados de secretarias do município que têm alguma coisa a ver com o planejamento e desenvolvimento do território. Então, ela tem 7 cadeiras, 7 membros,
6 do Executivo e 1 do CODEMA. E esse do CODEMA vindo de participação popular, ou seja, então nós temos lá 7 cadeiras. E qual é a competência dessa comissão? Essa comissão tem a competência de receber os pedidos de parcelamento de solo urbano, processar esses pedidos e entregar para o prefeito um parecer técnico-jurídico para que ele delibere a respeito desses pedidos. Então, esta comissão ela é permanente, tem caráter permanente, como eu disse, tem 7 membros, ela vota, e todos os seus atos são precedidos de um parecer técnico e um parecer jurídico, que é colocado em votação, que será colocado em votação, que na verdade a comissão ainda não atuou, ela ainda não começou a atuar, os primeiros processos chegaram lá agora, e ela vai deliberar em cima de parecer técnico e jurídico para que o empreendedor consiga, e o município também, o empreendedor consiga tirar do papel o seu plano ou regularizar o seu empreendimento, se assim for possível. Eu me refiro aos que estão com dificuldade de regularização há anos, tem vários problemas aí, e o município, por sua vez, vai cumprir o seu papel. Tem questões que não são possíveis resolver de forma política. Por quê? Tentaram resolver no passado questões que têm um aspecto técnico-jurídico muito grande, da forma política que deu errado, e aí hoje nós temos alguns empreendimentos aí travados. Por quê? Nenhum gestor público, ou de primeiro escalão, ou de segundo escalão, vai correr o risco e assinar e aprovar empreendimentos que estejam contrários à legislação federal e colocar em risco, né, e ter que arcar com as responsabilidades. No passado, as coisas talvez eram, na verdade, as demandas e as preocupações básicas eram maiores e, às vezes, as pessoas tinham coragem e encaravam essa questão. Hoje, dificilmente um gestor público vai se arriscar a esse ponto. Daí a necessidade de uma comissão para receber os processos. O que acontecia no passado? Acontecia o seguinte: o empreendedor quer parcelar servidores sem nenhum tipo de organização no sentido de um planejamento e uma norma legal embasando esse trâmite. E aí eu quero aprovar meu loteamento, quero vender meu lote, e etc. E não existiu, ou não existia, e não existe de muitos empreendimentos aí, de parcelamento de solo, um projeto. Muitas vezes tem apenas um mapa com um carimbo escrito aprovado. Daí esses problemas de falta de infraestrutura, falta de pavimentação, falta de rede de água, falta de uma série de questões importantes. Bom, então criou-se essa comissão, e a comissão ela precisa de um norte. Não só a comissão, como o empreendedor. E que norte é esse? É o decreto 61. O 63 criou a comissão, o 61 é o norte. Por quê? Porque ele contém em seu anexo uma diretriz. O que é a diretriz? É como deve ser feito tanto o trâmite processual, inclusive em seu anexo da diretriz traz documentos padrão, para ser uma coisa padronizada, dada a complexidade do assunto, ele é complexo. Então, o empreendedor tem agora uma referência de como ele deve elaborar os projetos. Ele tem referência das etapas que esse projeto, que esse pedido, que essa tentativa, ou essa empreitada de regulamentar loteamentos, ou aprovar loteamentos novos, ele tem um caminho a ser seguido. Não vou entrar em detalhes a respeito da diretriz, devido ao tempo, mas fato é que isso é um grande avanço, porque nós estávamos num limbo jurídico a respeito dessa questão e num limbo executivo. Pois, como eu disse, tratava-se na Secretaria A, no Gabinete B, e, por fim, não havia um parâmetro. Prazos, por exemplo, quem faz o quê, quando, como, onde, não tinha, agora sim. Está tudo aqui no decreto. Por óbvio, virá agora, recentemente esperamos, com muita fé em Deus, um plano diretor, que vai fazer um trabalho muito legal, e vai trazer aí esses dispositivos que passarão por esta casa, que é essencial que isso seja discutido. Nós estamos falando em matéria que tem impacto social, impacto econômico, impacto ambiental, e são matérias necessariamente precisam
de passar por essa casa. São matérias que devem ser regradas por lei. Ah, mas esse decreto, ele saiu do nada, ele não está amparado em lei nenhuma? Sim. Lembrem que eu disse que a Lei 1099 de 2006, ainda que ela seja uma diretriz para a elaboração do plano diretor, lá no artigo 66 dessa lei, ela diz que dispositivo, que decreto, regulamentaria essas questões do ordenamento do território. Pois bem, eu agradeço muito a oportunidade aqui de estar apresentando para os senhores, para as senhoras, para o público essa questão. O tempo realmente é curto para trazer pormenores, mas eu tenho certeza que o caminho é este. Eu espero que esta casa se envolva, não é só essa casa, como todo o público ouvinte, se envolva de forma ativa na elaboração do plano diretor que está por vir, pois somente ele será capaz de trazer, todos os instrumentos e com a impressão digital, de toda a participação da sociedade dessa casa, pois, como eu disse, envolve interesses difusos e da coletividade. Agradeço mais uma vez e desejo boa noite a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Nós sabemos, presidente, que, como vereadores, vocês são os primeiros, porque vocês estão no dia a dia, no corpo a corpo, com os nossos munícipes. Então, a nossa vinda aqui, ela tem também este objetivo, de vocês saberem orientar, e como vocês viram, a nossa preocupação ela é tanto com o empreendedor, como com o nosso munícipe. A gente quer agradecer o período, né, que vocês puderam dispensar nessa tribuna para nós, e nós nos colocamos agora à disposição para quaisquer eventuais dúvidas, presidente. Estamos à disposição. Se pudermos responder aqui agora na tribuna, nós responderemos. Se não, nós vamos vamos buscar a resposta e faremos chegá-la a cada um de vocês. Então, muito obrigado e boa noite, presidente. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta para o nosso secretário? Com a palavra, o vereador Sérgio Pereira. Boa noite. Renovo meus cumprimentos, cumprimentar nosso secretário aqui, Ronaldo, parabenizar ele, diretor Romeu, e toda a equipe do SAAI e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por estar aqui nessa noite, trazendo essa discussão importante, né, para a continuidade do crescimento da nossa cidade. Eu queria, Ronaldo, deixar 3 questionamentos aqui, contribuição, que eu acho importante. A gente tem visto, né, que o município tem recebido muitos investimentos, seja da área privada e também os investimentos que a administração tem feito para melhorar a estrutura do nosso município. E eu vejo que essas leis aí são fundamentais para que a gente possa ter uma cidade mais organizada. Eu queria deixar aqui, Ronaldo, houve ou haverá audiência pública, como a população e o setor produtivo estão sendo ouvidos, e se existe previsão de revisão periódica desse processo que vai ser criado através da lei municipal. Vereador Sérgio, obrigado pela oportunidade. Audiência pública. Nós falamos aqui que a administração Marcelo Osório já autorizou a contratação do plano diretor, e o plano diretor vai ser contratado para satisfazer o artigo 75 da Lei 14.133, 2021, a FADENOR.
a Faculdade de Desenvolvimento do Norte. Quando, na elaboração, na realização do plano diretor, a própria lei, o próprio estatuto determina que nós teremos, sim, audiências públicas. Então, essa questão da audiência, eu respondo ao vereador e aos demais neste sentido. Neste momento, o decreto ele foi editado em 2025, os 3 decretos, 61, 62 e 63. Um decreto é uma prerrogativa do Poder Executivo, portanto, ele pode ser alterado, sim, na medida que percebermos a necessidade de adequação, embora eu disse que esse decreto, ele segue, não poderia ser diferente, dispositivos das leis federais, quais sejam a 6766, de 1997, que é a lei federal que define parcelamento de solo. E a própria lei diz que, quando localmente o município não está organizado, a referência ter-se-á que ser a lei federal. Então, os decretos seguem esta lei e segue a lei 10.257/2001, que é o Estatuto das Cidades. Então, todas as alterações que, eventualmente, nós entendermos necessárias fazê-las, ter-se-ão que ser feitas com base na legislação federal. Mas, sim, nós podemos ajustá-la conforme as nossas necessidades. Embora a determinação que nós temos do prefeito Marcelo Osório é que nós, no tempo em que o Estatuto da Cidade permite, que são 18 meses, nós queremos entregar para o nosso município o plano, o tão almejado plano diretor. Respondi, vereador? Mais algum vereador, vereadora quer tirar dúvida? Com a palavra, vereador Bidu Mendonça. Secretário Ronaldo, primeiro te agradecer pela disponibilidade e a presença de toda a equipe aqui, Romeu, Gustavo, eu me esqueci o nome da moça agora, no momento, Arlete, obrigado pela presença de vocês aqui. Ronaldo, de fato, tudo que foi esclarecido é importante para o nosso município. A gente sabe que é uma secretaria nova, que está começando a dar os primeiros passos, né? Vem aí trabalhando. E ressaltar o trabalho também que você fez na Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Foi um trabalho muito importante. Eu pude acompanhar, mesmo estando vereador nessa casa, mas pude acompanhar. E agora, nesse novo cargo. É o que nós, vereadores, a população do Bonitizeira espera. De fato, o plano diretor é um sonho e a gente espera que isso possa, de fato, acontecer o quanto antes, né? E, para isso, a importância do que o Sérgio colocou, o vereador Sérgio, ouvir a população para que seja elaborado de forma a atender e satisfazer todos os nossos munícipes, a nossa população. Ok? Te agradeço muito pela disponibilidade e, se possível, faremos outras convocações, se necessário for. Obrigado e boa noite. Vereador Bidu, como eu disse no início da nossa fala, é determinação do nosso prefeito Marcelo Osório, tantas quantas vezes, e não é só para mim, é para todos os secretários, que essa casa nos convidar para esclarecer, para orientar, nós estamos à disposição. O que o senhor fala é muito importante, haja visto que a gente observa já os reflexos que o nosso município tem pela falta de um diretivo que ordena a ocupação do solo. Nós temos que desenvolver, mas desenvolver com sustentabilidade. Nós temos aqui áreas de preservação permanente ocupadas. Nós temos em nossas cidades bairros
que, por não ter um diretivo de parcelamento, ele não tem áreas institucionais, não tem áreas verdes, os arruamentos não são feitos conforme deveriam, enfim, uma série de problemas. O nosso município poderia estar fazendo uma discussão, por exemplo, dentro das Smart City, dentro do processo de cidades inteligentes. Nós ainda estamos reivindicando pavimentação de ruas. Tamanho foi o estrago que fizeram não tendo esses diretivos. Então, esses decretos, eles vão nos nortear e a gente aproveita o ensejo para pedir à população que nos ouve, pelos canais, pelas rádios, pedir aos edis, vereadores, pedir ao público aqui presente, nos procurem, colaborem conosco. Vamos fazer do nosso município verdadeiramente um município desenvolvido com sustentabilidade. Mais algum vereador que queira algum esclarecimento do secretário? Cumprimentar o diretor de comunicação, Samuel Moreira, aí presente na casa. Ô, Ronaldo, há um tempo atrás, tanto eu quanto o Juninho apresentamos um projeto de lei aqui, e eu acho que o Gustavo também vai poder ajudar nós, e eu não te procurei, eu acho que esse momento é oportuno. Com relação ao zoneamento para definição dos novos distritos. Nós temos distritos ou comunidades como São Bento, comunidades como o próprio Cachoeiro do Teobaldo, que são comunidades grandes, que têm estrutura para se tornar em distritos, e aí são diversos ganhos que a comunidade ela leva, só que depende de vocês. Para isso é feito zoneamento. Aí qual é a minha pergunta? Você fala que foi feito os decretos, se possível deixar aqui também disponível para nós, estarmos dando uma olhada. Dentro disso, é possível se fazer o zoneamento separado do tão sonhado plano diretor ou se inclui a esse plano diretor? Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Do plano diretor está incluído no bojo da contratação os códigos tão necessários. Código de postura. Na verdade, nós só temos o código, o município de Burizeiro só tem o código tributário defasado, código de saúde não atual, e o código de postura que ainda fala que nossos quintais podem ser criados, parece-me que 2 suínos, 2 porcos. Não tem condição. Então, nós temos que atualizar. Quando o prefeito Pedro Braga, à época, o ex-prefeito e à época prefeito Pedro Braga, me chamou para esse desafio, eu perguntei para ele, prefeito, o que é que o senhor quer que eu entregue junto com a minha equipe? Porque o senhor está me tirando de 42 à época, 42 anos que eu atuo na área de agricultura e pecuária, e o senhor está me colocando numa área que eu não atuei, embora a gente sabe que a base da economia de Brutizeiro é a agricultura e pecuária. Ele falou para mim, o que eu quero que você entregue junto com a sua equipe é a organização, a base para que o município de Brutizeiro cresça. Porque é natural que quem empreende, ele vai buscar saber como que é o município, quais são as legislações que norteiam uso e ocupação de solo, código de postura, etc, etc. Então, no bojo da contratação, nós vamos ter. Hoje, nós não temos. Nós não temos nem o que define... nós temos o que define o perímetro urbano, mas nós não temos o periurbano e nós não temos muito definido, igual o vereador falou, esta questão do rural também.
Então, o plano diretor ele tem que contemplar o território. Respondido? Obrigado, perfeito. Eu sei que isso e você faz um compromisso aqui, Ronaldo, não é só com a casa, mas com a população de Brutizeiro. O plano diretor é algo que todos os vereadores, acredito eu, sempre ansiaram por essa conquista. E aí você está dando um prazo para nós que até o final de 2027, correto? Esse plano vai estar concluído. Acredito na sua capacidade, na Cotec, junto com a Fadenor. E eu tenho certeza que o município tem muito a ganhar. Viu? Parabéns e obrigado. Inclui a zona rural também nesse processo, tá? Mais algum vereador ou vereadora quer fazer algum esclarecimento com o secretário? Então, na oportunidade, gostaria de agradecer, secretário, pelo esclarecimento, agradecer o Romeu também pelo esclarecimento, Arlete, Gustavo, e dizer que essa casa está sempre aberta aqui para vocês, e sempre que a gente precisar, a gente vai solicitar, e estamos vendo aí o pronto atendimento de vocês. A gente agradece muito vocês. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Tenha todos uma boa noite.